Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje eu quero pensar com você sobre uma pergunta: quem é o maior? No livro de Lucas, capítulo 9, versos de 46 a 48, diz assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for menor, este será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não os impeça, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Desculpe, eu dei até os 50. E é interessante vermos que até mesmo entre aqueles 12 discípulos mais próximos de Jesus, os quais damos o nome de apóstolos, havia essa disputa para saber qual deles era o mais importante. Eu gosto de ver o relato bíblico, eu gosto de ver a história dos discípulos. Eles são tão humanos quanto nós. Eles têm essa necessidade de saber quem é o maior. E mais, eles ainda não tinham entendido qual é a dinâmica do reino de Deus. Como disse Franz Schaeffer, um cristão suíço do século passado, ele disse que o cristianismo é uma contracultura, ou seja, os valores do reino são opostos aos valores dominantes nessa sociedade. O reino de Deus é diferente dos padrões do mundo. No mundo, todos querem crescer, querem se tornar grandes. No reino de Deus, o alvo é diminuir e se tornar como uma criança. Como é uma criança? Ela é simples, é desapegada, ela é sem preconceitos, ela confia e acredita até em coisas que nós adultos consideramos inacreditáveis. Assim são as crianças. E para entrarmos no reino de Deus, temos que nos tornar assim, parecidos com as crianças. Ou seja, abrirmos mão dessa prepotência, dessa arrogância, dessas preconcepções que nós temos do mundo. É interessante vermos que o problema dos discípulos não era só entre eles, ver qual deles era maior, qual deles era o mais importante. Eles tinham problemas também com pessoas de fora, que não eram do seleto grupo deles. E certo dia, eles encontram alguns homens que estavam expulsando demônios em nome de Jesus. E eles foram até lá e falaram para eles parar e vieram contar vantagens para Jesus. E disseram para Jesus: olha, mandamos que eles parassem, porque eles não andam conosco. E aí Jesus olha para eles e fala: para com isso, para com isso. Jesus é extremamente inclusivo. Ele quer que todas as pessoas participem do reino de Deus. Isso não significa que todas as pessoas são e serão do reino de Deus, mas Jesus abre o reino para todas as pessoas. Por esse motivo, ele faz questão de dizer: olha, aquele que não é contra vocês está a favor de vocês. E olhando esse texto e olhando essa vontade de ser o maior, essa vontade de ser grande, eu creio que nós precisamos entender como é essa contracultura do reino. Nessa contracultura do reino, se você quer ser o maior, você vai ser o menor. Se você quer liderar, você vai ser o servo. Assim é o reino de Deus. Assim não é o mundo, mas o reino de Deus é assim. No reino de Deus, a simplicidade é tudo. Ou seja, não tem lugar para arrogância, para prepotência, não tem lugar para aqueles que querem ser maior que todos os outros. Gente, grande é Deus, bom é Deus. E certa feita, alguém falou para Jesus: bom mestre. Jesus falou: para lá, bom é Deus. Bom é Deus, e Deus é bom. Deus é bom. Nós somos apenas pessoas simples e complicadas. Outra coisa que temos que entender na dinâmica do reino é que nem eu, nem você, nós não somos porteiros do reino dos céus. Ou seja, não somos nós quem definimos quem vai entrar e quem não vai entrar no reino dos céus. Quem define isso é Jesus. Nós somos salvos pela graça.
Eu e você só entramos no reino dos céus pela graça. É pela graça. Não é algo que eu e você mereçamos, mas é algo que Deus graciosamente nos dá. E o reino de Deus, precisamos entender também que o reino de Deus é para todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Por isso, esteja preparado para aceitar pessoas que são diferentes de você, cristãos que pensam diferente de você, cristãos que agem diferente de você. Eles não deixam de ser cristãos porque são barulhentos ou porque são caladinhos. Eles não deixam de ser cristãos porque eles oram com as mãos levantadas ou eles não oram com mão levantada. Eles são cristãos se eles receberam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Por isso, fique em paz, entenda os valores do reino de Deus. Amanhã a Renata estará com você e eu volto na quarta-feira. Fique em paz, que Deus nos abençoe.